Bem-aventurado é aquele que se deleita na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Este é o Salmos de número 1. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui o nosso devocional diário da AD Holiness. Hoje é dia 2 de março de 2025 e o nosso devocional de hoje é um oásis renovador. No devocional de hoje conta-se a história do irmão André. O irmão André, ele viajou para o deserto do Quênia, e ele foi visitar um safari. Enquanto ele estava visitando o safari, ele viu várias espécies de animais. E lá ele viu um poço, e para aquele poço vinham todos os tipos de animais. Então, quando ele viu que aquele poço alimentava todos os tipos de animais, levou-o a pensar na Bíblia Sagrada como a fonte de água que sacia todas as sedes humanas. A Bíblia Sagrada, iniciando aí pelo Salmo de número 1, que diz que bem-aventurado é aquele que ama a palavra do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então o irmão André tirou a conclusão que a Bíblia Sagrada é um livro como uma fonte de água que sacia ou sacia a sede de todos aqueles que vêm ao encontro da palavra. Pois aqueles que vêm de encontro à palavra, que amam a palavra de Deus e se deleitam nela, a Bíblia diz é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e a sua vida será bem sucedida. O Salmos de número 1 é um dos salmos, irmãos, que todo cristão deveria conhecer. Quando eu era novo convertido, assim que eu me converti, assim que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, era um dos salmos que eu sabia de cor e salteado. Que pena que o tempo vai passando, a nossa memória vai ficando frágil e a gente deixa de exercitar algumas coisas, inclusive citações de textos bíblicos, mas vale a pena refrescar a memória e lembrá-lo novamente. E isso é o que eu vou fazer hoje. Agora o livro de número, capítulo de número 26. Capítulo de número 26, Deus fala para Moisés fazer um novo recenseamento, uma nova contagem dos filhos de Israel de 20 anos para cima, aqueles que poderiam ir à guerra. E a Bíblia diz que Moisés faz esse recenseamento, contando aí um total de 601.730 pessoas, homens de 20 anos para cima, que poderiam pegar a espada, que poderiam ir à guerra. E eu achei esse número interessante, verifiquei quanto foi contado no último recenseamento lá no deserto, e a Bíblia diz que lá no deserto haviam mais de 603 mil homens de 20 anos para cima. Qual é a diferença disso? É que no deserto morreram muita gente. Sabe o que a Bíblia diz? O versículo de número 65 desse capítulo 26 diz que nenhum daqueles homens que foram contados lá atrás no deserto estavam nessa nova contagem. Ou seja, 603 mil homens morreram no deserto. Irmãos, aquilo que Balaão falou no capítulo anterior, capítulo 23, é fato. Deus não mente. Ele havia dito que todos aqueles homens iriam morrer no deserto. E morreram. Com exceção apenas de 2 deles. A Bíblia diz que só não morreram Josué e Caleb. Capítulo número 27 começa com uma reclamação das filhas de Zelofeade. Eu achei foi bom. A Bíblia diz que Zelofeade foi um homem que ele não teve filhos, só teve filhas. E por ele só ter tido filhas, na hora da divisão das terras, que é no capítulo de número 26, a terra foram divididas para eles. Aí, com exceção aos filhos de Levi, que não tiveram herança, não tiveram propriedade. A propriedade dos filhos de Levi era o Senhor. A propriedade do sacerdote era o Senhor. Mas aí o texto diz assim, que as filhas de Zelofeade vieram e reclamaram para Moisés, dizendo assim, olha Moisés, o nosso pai, Zelofeade, morreu no deserto. Ele não era um rebelde, ele não estava no meio daquela reclamação de Coré, Datã e Abirão. Ele servia ao Senhor, morreu, claro, por causa dos seus próprios pecados, porque o salário do pecado é a morte, então todos que morrem é porque pecaram, tá? Todos que morrem é porque pecaram. Com exceção a um, que é Jesus. Jesus, ele não morreu, porque ele não tinha pecado. Então a morte fica debaixo da cruz, como quem olha para ele e dizia, morre. E ele não podia morrer. A Bíblia diz que ele deu a sua própria vida. Ele se entregou, ele bradou e expirou. A morte não teve poder sobre Cristo, tá? Então, porque só quem morre é pecador. Jesus não era pecador, ele nunca pecou, então ele nunca iria morrer. A morte ali debaixo da sua cruz iria ficar chupando o dedo.
Bom, Zelofeade veio e disse: olha, meu pai morreu por causa dos seus próprios pecados e ele não deixou filhos. Então, por que ele não deixou filho? Nós, como suas filhas, não temos direito também a um pedaço de terra? Aí a Bíblia diz que Moisés foi buscar ao Senhor uma resposta sobre isso. Que interessante é que todos os problemas que havia na congregação, todos os problemas que havia no acampamento, todos os problemas que havia ali naquele povo, Moisés levava ao Senhor. Às vezes nós queremos, como líderes, como pastores, como obreiros, nós queremos resolver alguns assuntos só sem apresentar ao Senhor. É por isso que muitos dos problemas que acontecem, que surgem na igreja, nunca são resolvidos por completo, porque nós nos esquecemos de fazer a parte principal, que é apresentar ao Senhor e receber dele uma resposta para nós aí agirmos e termos atitude corretamente segundo a palavra de Deus. Bom, Moisés leva a causa das filhas de Zelofeade a Deus, e a Bíblia diz que Deus diz: elas estão certas. Elas estão certas. Deus concordando com elas estão certas. Olha, a partir de hoje, aí a Bíblia diz ali, eu acho interessante, é que a partir daquele dia da reclamação delas, Deus manda Moisés fazer uma lei. Daqui para frente é lei. Quando o homem não deixar filhos, só deixar filhas, você vai dar um pedaço de terra para elas. Se elas, se não tiver filhas, né, vai ficar para um parente mais próximo. Aquilo virou lei, virou decreto, por causa de 5 filhas de Zelofeade. Bom, ainda no capítulo número 27, Deus disse: Moisés, sobe aqui para o monte Abarim. Você vai contemplar a terra que vocês iriam morar. Mas você não vai mais, Moisés. Por quê? Porque você foi incrédulo. Quando eu falei para você falar a rocha, você bateu na rocha. Você e Arão. Arão já morreu, agora é a sua vez. Você vai vir e depois você vai morrer, tá? Você não vai entrar na terra de Canaã, não, né? Aí a Bíblia diz que Moisés adora ao Senhor nesse momento, né? Tu és grande, tu és o Deus protetor da vida, tu és o Deus misericordioso. Mas, Senhor, quem é que vai na frente desse povo? Esse povo é um povo rebelde, tem que ter alguém para conduzi-los. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus sempre olhava para as pessoas como ovelhas sem pastor, né? Então, Jesus sempre teve misericórdia e nós vamos estudar ainda isso hoje. Mas a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: levanta Josué em teu lugar. Chama Josué, apresenta Josué ao sacerdote Eleazar, coloca as mãos sobre Josué, ora por ele, né? Empossa ele, transmite a ele a bênção, transmite a ele a responsabilidade e apresenta a ele perante toda a comunidade. É Josué que vai. E a Bíblia diz que Moisés assim o faz, e agora nós temos um novo líder. Como diz os latinos americanos, habemos um novo papa. Lá diz assim: a igreja não tem papa, a igreja tem um pastor, e o pastor dessa igreja chama-se Jesus Cristo. Bom, nos próximos capítulos Moisés vai subir ao monte e lá vai acontecer coisa surpreendente. Isso é para amanhã, tá? Aí a Bíblia diz aqui agora no livro de Marcos, nós todos os dias lemos uma porção do Antigo Testamento, comentamos, e também do Novo Testamento, né? Hoje é Marcos capítulo de número 8, versículo de número 1 ao 21. Jesus, o pastor que cuida, zela e alimenta. Eu coloquei aqui no meu rascunho: que exemplo de pastor. Ele vê as necessidades das pessoas. Que diferença dos pastores de hoje, né? Que olha somente o seu próprio umbigo, que olha somente para a sua necessidade, que olha somente para a sua vida, esquecendo-se assim da vida dos membros. Ele via as necessidades das pessoas, ele via a necessidade dos homens. E a Bíblia diz aqui, um comentário que eu coloquei aqui, né? Que diferença, né? O exemplo de Jesus como pastor e o exemplo de alguns pastores de hoje. Há pastores que andam até de Lamborghini. Não é pecado andar de carro bom, não é pecado andar de carro novo, se o dinheiro for do seu próprio suor, tá, pastor? Se o dinheiro veio do seu próprio suor, do seu próprio trabalho, é uma coisa. Agora, andar de Lamborghini e outros carros aí, luxuosos, com dinheiro dos membros da igreja, com sangue dos santos, isso sim é pecado. Pense nas pessoas, pense nos irmãos, pense nos pobres. Enquanto você está luxando com um carrão, Lamborghini, eu nem sei que carro é esse, eu só sei do nome, tá? É igual caviar, né? Eu só sei do nome. Mas andar com esses carrão, enquanto membro da sua igreja não tem um prato de alimento para comer, isso é pecado. E Deus vai cobrar de você. Muito bem, Jesus levanta ali a necessidade, ele disse: esse povo já estão aqui 3 dias no deserto. Se eu mandar eles embora para casa sem alimento, eles vão desfalecer pelo caminho.
Então Jesus, os discípulos disseram, mas como é que nós vamos dar de comer para tanta gente? Jesus disse, quantos pães vocês têm? Eles disseram 7. E encontraram ali alguns peixinhos. Jesus, dando graças a Deus pelo pão, manda distribuir. Depois os peixinhos também manda distribuir, alimentando ali mais de 4.000 homens. Glórias a Deus. Mais de 4.000 homens. Depois Jesus despede e atravessa para o lado de lá da cidade. Quando ele chega do lado de lá, os fariseus sabem que ele está lá e vão ao encontro. Eu coloquei aqui nos meus rascunhos, fariseu sendo fariseu. Irmão, o fariseu, ele vai ser fariseu. Pode acontecer milagre, pode acontecer sinal, pode acontecer o que for. Fariseu vai ser sempre fariseu. Quando Jesus chega do lado de lá, eles dizem assim, mostra-nos um sinal do céu, mostra-nos um sinal do céu. Aí Jesus disse, essa geração incrédula pede um sinal. Não vai ser dado nenhum sinal. E ele entra no barco novamente e volta para o outro lado. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu escrevi até no meu rascunho aqui. Vocês não têm a ideia da raiva que eu peguei, do abuso que eu peguei desses fariseus. Misericórdia. Se a Bíblia Sagrada falasse só dos fariseus, eu não ia ler mais não, viu? Mas que bom que a Bíblia Sagrada conta muitas outras histórias, muitos outros fatos, muitas outras curas, muitos outros milagres. E, aliás, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é que nos alimenta, alimenta a nossa alma. Quando Jesus entra agora num barco, Jesus diz para os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos esqueceram de levar pão para o outro lado, né? Só tinha um pão agora. Aí a Bíblia diz que quando chega no meio, Jesus disse assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos herodianos. Aí os discípulos disseram assim, o que ele está querendo dizer com isso? Será que é porque nós não trouxemos pão? E Jesus percebeu que eles estavam conversando. Aí Jesus disse, vocês têm ouvido, mas não ouvem, têm mente, mas não entendem. Vocês não perceberam que naquele dia só tinha 5 pães e 3 peixes, e alimentei 5.000 homens. Quantos cestos sobrou? 12. E agora foram 7 pães, quantos cestos sobraram? 7. Então eu não estou falando do pão, estou falando de outra coisa, vocês precisam crer. Tem pessoas, irmãos, que ouve, mas não crê, não entende. E quer saber demais? Tem pessoas que só entendem aquilo que eles querem entender, só compreendem aquilo que eles querem compreender. São os verdadeiros neófitos na fé. Você prega 1 tonelada, ele só pega 1 quilo. E esse quilo que ele pegou, às vezes, é distorcido, assim como esses discípulos de Jesus. Mas que a graça de Deus continue sobre a nossa vida, abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Que Deus te abençoe. Amanhã temos mais.